Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar mais um início aí à farmacologia. Vamos falar dos antiprotozoários e dos antieumínticos. Tá? Então, vamos começar pelos fármacos aí antiprotozoários, né? Vamos dar uma introdução aí. Então, para a gente tratar a protozoose, ela é muito mais complicada do que a gente tratar uma bacteriose. Isso acontece por quê? Porque os protozoários são seres eucarióticos, né? E, portanto, eles são muito mais parecidos, a sua máquina metabólica e celular é muito mais parecida com a nossa, seres humanos. Então, se os fármacos utilizados para tratar as infecções causadas por protozoários não conseguir discernir perfeitamente entre as células eucarióticas, humanas e os protozoários, a gente tem aí uma falta de seletividade. Vamos começar pelo primeiro, a amebíase. É a entamoeba, causada pela entamoeba histolítica. A infecção pode ser assintomática, é o que acontece na maioria das vezes. A gente tem a colite amebiana não disentérica, que causa diarreia, que apresenta uma diarreia leve. Temos a colite amebiana disentérica, que causa febre, fezes, muco, pio sanguinolenta, cólica, tenesmo, perda de peso. Temos também a infecção extraintestinal, que infecta as células hepáticas e vai causar esse abscesso hepático. A contaminação é por alimentos ou água contaminadas. Vamos falar um pouco do ciclo de vida da entamoeba histolítica, né? Então, pessoal, um pouquinho antes da gente falar do ciclo de vida, vamos que os fármacos, para a gente tratar uma infecção por protozoários, por eles serem menos seletivos, na maioria das vezes, também são muito tóxicos, o que os fármacos para a gente tratar uma bactéria, tá? Agora sim, vamos falar do ciclo de vida da entamoeba histolítica. O indivíduo que ele ingeriu um alimento contaminado ou uma água contaminada pelo cisto contaminado, ele vai atravessar todo o trato gastrointestinal. Esse cisto, em algum momento, eles vão se romper. Os cistos eles são preenchidos por forma trofozoítica do protozoário. O cisto ele se rompeu, liberando trofozoítos. Alguns desses trofozoítos eles são eliminados juntamente com as fezes. Não é a forma infectante, tá? Mas parte desses cistos que vão se romper também vão ser eliminados. E esses cistos expelidos, esses sim são a forma contaminante, juntamente com as fezes trofozoítas, né? Que foram expelidos. O cisto que não houve a eclusão, eles são liberados, os trofozoítos vão ser eliminados na forma contaminante, na entamoeba histolítica. Mas a infecção ela acontece por algum desses trofozoítos, que vão invadir a parede intestinal, causando uma laceração, uma inflamação. Esse processo é imunológico. Um processo patológico também do trofozoíto, na maioria das vezes, que causa a colite, são todas aquelas inflamações que terminam com a absorção da água e a perda do líquido. O aumento da desinteria. Mas algum desses trofozoítos pode cair na corrente sanguínea e chega até o fígado. O que chamamos de invasão sistêmica vai causar amebíase extraintestinal, com lesões hepáticas. Os antiamebicidas, eles podem ser divididos em 3 grupos diferentes, que são os amebicidas luminais, representado pela paramomicida, iodoquinol, que age apenas
nas formas luminais, ou seja, não são absorvidos pela corrente sanguínea. Age apenas nos trofozoítos, que foram liberados. Aqueles trofozoítos, ao serem liberados no cisto, possam, porventura, infectar a parede intestinal. Os antiamebicidas, eles podem ser chamados de antiamebicidas sistêmicos. Por exemplo, a cloroquina, a emetila e a desinometila. Ou seja, eles são fármacos que são absorvidos e agem quase que exclusivamente nas amebas. Os amebicidas misto, que parte dele é absorvido e a metade da dosagem administrada é absorvida e parte da dosagem administrada fica na região luminal, age na forma luminal e sistêmica. São os mais utilizados. Exemplo, o metronidazol e o timidazol. Tá? Então, vamos falar um pouco do mecanismo aí do metronidazol. O metronidazol, ele age de duas maneiras diferentes. Ele age pelo mecanismo do organismo aeróbico e a outra maneira, outro mecanismo é nos organismos anaeróbicos. Em organismos anaeróbicos, a dependência do transporte de elétrons fica na ferrodoxina. Então, a ferridoxina, ela doa seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Esses elétrons, ao serem doados, a ferridoxina, que estava na forma oxidada, da forma reduzida, é porque estava com um elétron. Ao doar seus elétrons, ele se transforma na sua forma oxidada. Isso é que normalmente ocorre. É a forma do micro-organismo para adquirir a energia. Ele é transportado o elétron. Esse elétron que foram adquiridos nas suas fontes alimentares, os alimentos ricos em energia, que o protozoário se alimentou, então ele adquiriu esses elétrons. Esses elétrons, eles foram adquiridos ou foram absorvidos pela ferridoxina. A ferridoquidina é uma forma de transporte de elétrons até a cadeia transportadora de elétrons. Entretanto, ao ser administrado esse metronidazol, o que ele vai fazer? O elétron que deveria ser transportado da ferridoxina para a cadeia transportadora de elétron, esses elétrons vão ser transportados para o metronidazol. Ou seja, o metronidazol se transformou em um radical livre, em um elemento que conseguiu reagir muito facilmente com outras macromoléculas. Então, o primeiro mecanismo de ação do metronidazol é a formação desse radical livre ao receber elétrons da ferridoxidina. E esse radical livre vai agir com o DNA do micro-organismo anaeróbicos, destruindo, danificando o DNA desse micro-organismo. Ele impede duas sequências importantes para o metabolismo desses micro-organismos. Primeiro, os micro-organismos deixam de levar seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Consequentemente, ele deixa de adquirir energia. E o segundo ponto é o metronidazol, ao adquirir esses elétrons, ele se transforma em um radical livre. Esse radical livre consegue se ligar ao DNA, danificando esse DNA. Um segundo mecanismo é quando os micro-organismos aeróbicos não dependem da ferridoxina. Esse micro-organismo aeróbico, o radical livre, formado pelo metronidazol, ele doa os elétrons para o oxigênio.
Afinal de contas, a ferridoxina, que deveria transportar os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, doou esses elétrons para o metronidazol. O metronidazol, como um micro-organismo, ele é aeróbico, ou seja, ele tem como aceptor final de elétrons o oxigênio. Esses elétrons, eles vão ser separados, de fato, para o oxigênio através do metronidazol. Entretanto, ao receber esses elétrons de oxigênio, vai se transformar em um radical livre, o radical superóxido, e depois se transformar em um radical de peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, esse é superóxido, também são radicais livres e tem por finalidade, porque tem uma grande atração para o macromoléculas como o DNA, que pode se ligar ao DNA danificando o mesmo. Tá? Uso terapêutico. O uso terapêutico dela é o agente de escolha para a gente tratar a entamoeba histolítica, também usado para giardia lamblia, tricomonas vaginalis, usado para tratar cocos gram-negativos, anaeróbicos, bacteriose e bacilos gram-positivos, como, por exemplo, Clostridium. Os bacilos gram-positivos, eles são anaeróbicos. A farmacocinética são totalmente absorvidos por administração oral, né? Para tratar a amebíase, usado em associação com furoato de diloxanida, a amebíase da luz intestinal. Pode ser encontrada em níveis terapêuticos no fluido vaginal, seminal, saliva, leite e líquido cefalorraquidiano, metabolizado pelo fígado. Tem grande ação na forma hepática da amebíase. Então, tem o seu efeito misto quando ele chega ao lume intestinal, age sobre as formas trofozoítas, localizada no lume intestinal, vai ser absorvido, agindo de forma sistêmica, de forma circulante dos trofozoítos. Os efeitos adversos associados ao trato gastrointestinal: náusea, vômito, desconforto epigástrico, que vai ter alteração da flora intestinal, sensação de gosto metálico na boca, é característico da molécula de metronidazol, candidíase bucal. Os sintomas neurotóxicos, eles são raros, como a tontura, vertigem e parestesias. As opções terapêuticas para o tratamento da amebíase: síndrome clínica, portadores assintomáticos do cisto. É a grande maioria das pessoas. Elas não apresentam nenhum sintomas, mas estão eliminando o cisto nas fezes. São pessoas que são fontes ativas de infecção. Nós vamos tratar ela com que fármaco? Iodoquinol ou paramicina, que são amebicidas luminal. Se está com diarreia, disenteria extraintestinal, nós vamos tratar com um amebicida misto, que é o metronidazol, mais um amebicida luminal, que é o iodoquinol ou paromicina. Se a pessoa está com abscesso amético, hepático, tem grande infecção hepática e uma grande infecção das células hepáticas, nós vamos tratar ela com amebicida sistêmico, que é a cloroquina, mais um amebicida misto, que é o metronidazol ou a emetina. Agora nós vamos falar de outro, tá? Vamos falar da malária, principalmente do plasmódio falcíparo, né? A malária ela é causada principalmente pelo plasmódio falcíparo. São cinco espécies do gênero plasmódio, tá? Que podem causar a doença, que é o plasmódio falcíparo, o plasmódio vivax, o plasmódio ovale, o plasmódio malária e o plasmódio
Lesse, tá? O Plasmódio falcíparo e o Plasmódio vivax são mais de 95% dos casos de malária. O Plasmódio falcíparo, ele é responsável pelos casos severos e fatais. A infecção, ela pode causar febre alta persistente, é uma característica da malária. Essa febre, ela não regride, mesmo com o uso do antitérmico. Uma hipotensão ortostática, eritrocitose maciça. A malária, ela é um protozoário que ela vive dentro do eritrócito, da eritrocitose, tá? Causa vermelhidão nos membros inferiores, obstrução capilar e morte. Os agentes etiológicos. O Plasmódio falcíparo, essa espécie de plasmódio, ela causa a forma mais grave da doença. E o Plasmódio malare, ela é a forma mais leve da doença. Então, o ciclo de vida da malária. O ciclo ele começa quando o mosquito infectado, esse mosquito que está infectado por esporozoítos, na forma contaminante, são os esporozoítos. Esses esporozoítos, eles são injetados quando o mosquito ele faz um repasso sanguíneo, quando ele pica uma pessoa suscetível à malária. Então, ele faz esse repasso sanguíneo, ele vai depositar na corrente sanguínea as formas esporozoíticas. Essa forma esporozoítica, elas vão migrar, elas vão cair na corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai fazer com que esses esporozoítos circulem por todo o organismo, mas eles vão chegar até o fígado, onde encontram as células hepáticas. Ao encontrarem essas células hepáticas, os esporozoítos, eles vão invadir as células hepáticas, vão se transformar em merozoíto, na condição metabólica da célula hepática. Então, os esporozoítos se transformam em merozoíto. O merozoíto ele se multiplica, ele cresce, ele se transforma em outras unidades merozoíticas. Ele vai romper essa célula hepática, destruindo essa célula hepática, liberando merozoítos, que pode infectar agora os eritrócitos. Os esporozoítos, eles invadem as células hepáticas simplesmente para se transformarem em merozoítos. Os merozoítos, eles vão crescer e destroem as células hepáticas e são liberados. Aí, assim, os merozoítos têm condições de invadir e infectar os eritrócitos. Dentro dos eritrócitos, eles se transformam, eles vão sofrer uma segunda transformação de merozoítos para trofozoítos. Esses trofozoítos, eles também vão crescer dentro dos eritrócitos e pode se romper, liberando os trofozoítos, que pode infectar novas células, ou seja, novos eritrócitos, ou pode se transformar em gametócitos masculino e gametócito feminino. Algum desses merozoítos se transformam em gametócitos. Algum desses merozoítos, eles voltam a infectar os eritrócitos e vão multiplicar, vão crescer em outros eritrócitos, mas os gametócitos podem ser recrutados por um outro mosquito fêmea. O mosquito, eles vão fazer o repasse sanguíneo de uma pessoa infectada. Ela pode adquirir esses gametócitos e esses gametócitos, eles vão completar o seu ciclo biológico. Ao se transformar por uma fecundação, os gametócitos podem se transformar novamente em esporozoítos. Dessa forma, nós temos fármacos que vão agir em várias dessas etapas do ciclo biológico, né? Então, esses fármacos, eles podem agir contra as formas eritrocíticas, pré-hepática,
que é a primaquina, é um exemplo desses fármacos. É um fármaco que age na forma exoeritrocítica, ou seja, que não está dentro do eritrócito pré-hepático. Ou seja, na transformação dos esporozoítos para a forma merozoítos, quando vai haver a invasão da célula hepática, a primaquina pode ser usada nessa etapa do desenvolvimento do plasmódio. Também podemos encontrar fármacos de eficácia contra as formas eritrocíticas, que é a artemisina, cloroquina, quinina, mefloquina e a piretamina. Agem nas formas eritrocíticas, impedindo que os trofozoítos cresçam, se multipliquem. Consegue, assim, destruir a hemácia, para que esse processo possa prosseguir. E, finalmente, temos também os fármacos que vão agir na eficácia contra a forma gametocítica, que é a primaquina. Vai impedir que haja o desenvolvimento desses gametocíticos. Dessa forma, nós temos 3 classes, ou melhor, a gente tem 3 momentos em que os fármacos antimaláricos podem agir, impedindo o desenvolvimento do plasmódio na forma exoeritrocítica, eritrocítica e gametocítica. Tá? Algum desses fármacos, eles podem ser divididos em 4 grupos. 4-aminoquinolina, que o exemplo é a cloroquina. 8-aminoquinolina, o exemplo é a primaquina. Outra classe, a quinolina, metalol. Um exemplo, a mefloquina. Outra classe, a última classe, que é a fenatreno, metalol. Um exemplo é o alofantrine. Então, os antimaláricos, ele pode ser classificado segundo seu modo de ação. Esquizonticida sanguíneo ou agente supressor. Fármaco que atua sobre as formas assexuadas sanguíneas do parasita. Exemplo, a cloroquina, quinina, amodiaquina, artemisina, antifosfolatos. Eles pertencem a esse grupo de fármacos. As esquizonticidas tecidual ou agente profilático causal são fármacos que vão atuar sobre a forma assexuada do parasita nos tecidos. Pode ser primário ou secundário. Primário é quando atua sobre a forma pré-eritrocítica, evitando a invasão dos eritrócitos. A secundária é quando atua sobre as formas exoeritrocítica, secundária ou latente, evitando as recaídas. Agora vamos estar falando sobre as esquizonticidas tecidual. Um exemplo é a primaquina, que é o principal antimalárico ou principal esquizonticida tecidual. Elimina as formas exoeritrocítica do plasmódio falcíparo e do plasmódio vivax. Elimina as formas sexuadas circulantes. O mecanismo de ação ainda não é bem conhecido, mas acredita-se que os intermediários atuem como oxidante responsável pela ação das esquizonticidas. Os efeitos adversos da primaquina. Tem efeitos. Os efeitos adversos é a anemia hemolítica em paciente com níveis baixos de glicose 6-fosfato desidrogenase. Agora vamos falar dos esquizonticidas sanguíneos. Um exemplo,
o principal utilizado na prática clínica é a cloroquina. O plasmódio dentro do eritrócito. O plasmódio, ele tem uma dificuldade de sintetizar alguns aminoácidos. Então, ele utiliza os aminoácidos da hemoglobina para servir como aminoácido para sua síntese proteica. Entretanto, o grupamento M da hemoglobina não é útil para o plasmódio, porque, na verdade, esse grupamento M ele vai ser tóxico para esse plasmódio. O que o plasmódio, então, ele faz? O plasmódio ele transforma o grupamento M em um polímero de M, chamado hemozoína. O plasmódio, ao invadir o eritrócito, ele vai degradar essa hemoglobina, ele utiliza aminoácido da hemoglobina e transforma o grupamento M, que seria tóxico para ele, em um polímero chamado de hemozoína. A cloroquina, ela vai impedir que o plasmódio transforme o grupamento M em hemozoína. Vai fazer, com isso, gente, vai haver um aumento da concentração desse grupamento M. Tá? Agora, o efeito adverso da cloroquina. São distúrbio gastrointestinal, urticária cutânea, cefaleia e visão borrosa. A resistência farmacológica. O mecanismo de resistência, ele faz com que o tratamento dessa malária seja um problema mundial. Principalmente, vai ter resistência na região tropicais, no Brasil, África e Ásia, na China. Opções terapêuticas para o tratamento da malária. A primeira opção terapêutica é a cloroquina. Tá? Se você tem resistência da cloroquina, o plasmódio falcíparo, você vai usar quinina mais pirimetamina, sulfadoxina, ou doxaciclina, ou clindamicina. Para prevenção de recaída, somente para o plasmódio vivax ou para o plasmódio ovale, primaquina. Nas áreas geográficas que a cloroquina é sensível, é cloroquina. Nas áreas geográficas resistente à cloroquina, você vai usar mefloquina. E na gestação, você pode usar cloroquina ou mefloquina. Vamos falar aí de outro protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, que o trypanosomíase, ela se divide em americana, que é causado pelo Trypanosoma cruzi. É importante, o Trypanosoma cruzi, ele causa tem uma importante causa, que é a cardiomegalia. Vai causar uma hipertrofia das fibras cardíacas. A africana, que é causada pelo Trypanosoma brucei, ele é transmitido pela picada do mosquito Disset-C e causa a doença do sono. Então, a trypanosomíase, vamos falar dos fármacos. Vamos começar pelo primeiro fármaco, que é a suramina. Ela é usada no tratamento precoce e profilaxia da trypanosomíase africana. Age inibindo as enzimas do metabolismo energético, incluindo o glicerol fosfato, deshidrogenase. A suramina, então, pessoal, ela vai impedir que haja a síntese do ATP a partir dos compostos energéticos que são consumidos pelo trypanosoma. Melarsoprol, principalmente usado para tratar infecções do trypanosoma com envolvimento do sistema nervoso central. O fármaco reage com grupos de sulfidrina e de várias enzimas. É importante na transmissão neuronal do sistema nervoso central.
pentamidina, ativo contra tripanossoma, leishmania e fungo. Pentamidina, ela interfere na síntese de DNA, RNA e de proteínas. É administrado por via endovenosa ou aerosol. E ela tem uma nefrotoxicidade, que é a sua limitação. Nifurtrimox é usado no tratamento do tripanossoma cruzi. Age produzindo radicais superóxido e peróxido de hidrogênio, tóxico para o pelo tripanossoma. Não possui catalase. Ele é bem absorvido por via oral. Essa daí, o nifurtrimox, é a primeira escolha para tratar o tripanossoma, tá? Cruzi. Vamos falar um pouco do mecanismo de ação. Nas células humanas, o nifurtrimox, tá? Dá origem a vários radicais livres nas células humanas. O que vai acontecer? Vai transformar esses radicais livres em água e tem vários mecanismos para acontecer isso, que é o superóxido dismutado, catalase e a glutationa peroxidase, que vai transformar em água. Agora, no tripanossoma cruzi, o nifurtrimol, ele também tem vários radicais livres que vão ficar ativos. Não há indicação para sua eliminação. Então, esses radicais livres reativos de oxigênio pode levar à morte celular. Vamos falar agora da leishmaniose. Ela é transmitida pela picada do mosquito. Ela pode ser de 3 formas: cutânea, mucocutânea e visceral. A cutânea, o parasita ele se localiza na derme. A mucocutânea, além de infectar células epidérmicas, infecta também as regiões da mucosa. A visceral, ela infecta órgãos, que é conhecida como a calazar. Os fármacos da leishmaniose. Antimomiais, pentavalente, estibogluconato de sódio, a pentamidina e a anfotericina B. Vamos começar pelo estiboglutamato de sódio. Ele age fazendo o quê? Inibindo a glicólise e a oxidação dos ácidos graxos, que são fontes importantes de energia. É administrado por via intramuscular ou endovenosa. Os efeitos adversos principal é a arritmia cardíaca e nefrotoxicidade. Pessoal, vamos falar agora dos antieumínticos, tá? A quimioprofilaxia das infecções eumínticas pode ser dividida em 3 partes de acordo com o tipo do euminto que você quer combater. A gente tem os nematodeus, são as principais eumintoses. Pode causar doença em humano, destacando a ascaridíase. Quase 30% da população mundial teve ou tem ascaris. Também há o trematodo, que pode ser causado pela esquistossomose, o cestodo, que é a doença causada pela tênia. Vamos começar falando do nematodo, que são vermes cilíndricos, como, por exemplo, a gente tem a trichura, a oncocercose, é comum em áreas do México, América do Sul e África tropical. É caracterizada por nódulo subcutâneo, eritema cutâneo pruriginoso e
e lesões oculares, com frequência resultando em cegueira. O tratamento é ivermectina. O trichuríase, que é o verme, que é a doença do verme do chicote, que é causado pelo agente trichura. A infecção, em geral, ela é assintomática. Contudo, pode ocorrer dor abdominal, diarreia e flatulência. O tratamento é o mebendazol. A enterobíase é causada pelo agente Enterobius vermicularis. É uma infecção eumíntica mais comum nos Estados Unidos. Ocorre prurido perianal, com alguns vermes brancos visíveis nas fezes ou região perianal. O tratamento é mebendazol ou pamoato de pirantel. A ancilostomíase. O agente é a ancilostomose duodenale, que é o verme do velho mundo. Tem o Necator americanus, que é o verme do novo mundo. O verme ele se fixa na mucosa intestinal, causando anorexia, sintomas tipo úlcera, perda intestinal crônica de sangue, levando até uma anemia. O tratamento é desnecessário em indivíduos assintomáticos, que não estão anêmicos. O tratamento é o pamoato de pirantel ou o mebendazol. Ascaridíase é causado pelo agente Ascarilumbricoides. É um parasita multicelular mais prevalente nos Estados Unidos. Cerca de 1/3 da população mundial está infectado com esse verme. As larvas ingeridas crescem no intestino, causando sintomas intestinais, incluindo uma obstrução intestinal. Os ascaris podem passar para o sangue e infectar os pulmões. Então, o tratamento também é o mebendazol e o pamoato de pirantel. O estrongilíase, que é causado pelo agente estrongiloide, estercolaris. O tratamento é o tiabendazol ou ivermectina. Filariose. O agente é o Escherichia bancrotti. O verme ele pode bloquear o fluxo de linfa. Finalmente ocorre uma inflamação local e fibrose dos linfáticos. Após anos de infestação, os braços, a perna e o escroto se enchem de líquido, causando elefantíase. O tratamento é uma combinação de dietilcarbamazina e o albendazol. O triquimose é causado pelo agente Trichinella spiralis. Em geral, é causado pelo consumo de carne mal cozida, especialmente porcos. O tratamento é o tiabendazol. Então, vamos falar dos benzimidazóis, que é o albendazol, mebendazol e o triclabendazol. Tá? Para tratar as eumintoses causadas por pneumoatos, a gente usa o albendazol, mebendazol e o triclabendazol. Então, ele possui
um núcleo vazio, é um núcleo, aliás, básico, de um anel benzeno, aqui do lado, um anel benzeno, ligado a um anel cíclico com um heteroátomo de nitrogênio. Vamos falar primeiro do albendazol, que é a primeira escolha para o tratamento das eumintoses causado por pneumatelmintos, tá? Melhor espectro de atividade, melhor característica farmacocinética, é usado no tratamento da áscara lumbricoide, trichúria, larva migras cutânea, cisticercose e a filariose. O mecanismo de ação, ele liga a beta-tubulina, impede a formação de microtúbulos essenciais para a divisão da célula celular, que vai impedir que o verme utilize uma fonte energética para o seu metabolismo e reduz a entrada da glicose. Outros potenciais mecânicos, inibe fumarato redutase, que é específica do parasita, vai reduzir os níveis de NADH, que é o principal transportador de elétron, degradação do retículo endoplasmático da mitocôndria, reduz a produção de ATP. O mebendazol é usado para tratar eumintíase intestinal e a trichinella spiralis. O mecanismo de ação é o mesmo do albendazol. A farmacocinética praticamente insolúvel em solução aquosa. A absorção apenas na forma mastigável e se ingerido com alimento. Pessoal, é contraindicado na gestação albendazol, ivermectina e o mebendazol. É contraindicado por quê? Porque pode causar má formação no desenvolvimento do bebê, tá? Vamos falar no outro grupamento, que é a farmacologia do trematódios, tá? Então, as principais doenças causadas pelo trematódio. Vamos lá. Paragonimiase. Essa doença ela é causada pela Paragominus westermani, que é a fascícula do pulmão. O micro-organismo ele se move do trato gastrointestinal para o pulmão. É o local de lesão primário. Então, o local de lesão primário é o pulmão. A infecção bacteriana secundária pode produzir tosse e esputo sanguinolento. A doença ela é adquirida pela ingestão de carne crua de caranguejo. Ela é diagnosticada pela identificação dos ovos, do esputo e nas fezes. O tratamento é o Praziguenteu. É Praziguenteu. A esquistossomíase do Novo Mundo. Essa doença ela é causada pelo Esquistossoma mansoni. O local primário de infecção é no trato gastrointestinal. Vai ter lesões na parede intestinal que são causadas pela resposta inflamatória do hospedeiro aos ovos depositado naquele local. Os ovos também eles secretam umas enzimas proteolíticas que produz lesão adicional aos tecidos. A apresentação clínica inclui sangramento do trato gastrointestinal, diarreia e lesão hepática. A doença ela é transmitida pela penetração direta através da pele. Tá? Agora, a esquistossomíase do Velho Mundo é causado pelo agente esquistossoma
Aematobum, tá? O local primário da infecção são as veias da bexiga urinária, onde os ovos do parasita podem causar fibrose, granulomas e hematúria. A doença é transmitida pela penetração direta da pele. O tratamento também é o Praziquantel. O clonorquiase é uma doença hepática causada pela fascícula hepática. O local primário de infecção é o trato biliar, onde a resposta inflamatória resultante pode causar uma fibrose e uma hiperplasia. A doença ela é transmitida pela ingestão de peixe de água doce crus. Tá? Ela é diagnosticada pela identificação dos ovos nas fezes. O tratamento também é o Praziquantel. Então, vamos falar do Praziquantel. Ele pode ser usado para tratar os trematoides e o cestoide. O cestoide é a tênia, que nós vamos ver adiante. Então, os trematoides é a escistossoma, com exceção da fascícula hepática. E na cisticercose é de segunda linha que você usa esse medicamento, esse fármaco. Então, vamos falar no mecanismo de ação. O mecanismo de ação dele na tênia e o mecanismo na escistossoma. Na tênia, tem liberação do cálcio dos estoques endógenos. Vai ter uma parálise espástica, expulsão do verme, né? Esse cálcio ele vai ser liberado, provocando contrações do verme. Na escistossoma, primeiro vai ter um dano do tegumento, resultando em intensa vascularização e aumento da permeabilidade do cálcio, que vai provocar as contrações espásticas. Vai ter uma exposição de antígenos de superfície do parasita, permitindo o reconhecimento desse sistema imune. O sistema imune, ele passa para eliminar os trematodos. Vamos falar agora de outro euminto. A farmacologia dos cestoides, que são vermes planos. O exemplo é a tênia. Então, vamos lá. Na equimococose, é causada pelo agente Echinococcus granulose, que é a tênia do cão. A infecção ela é provocada por grande cisto no fígado, pulmão e cérebro. Podem ocorrer reações anafiláticas contra o antígeno do verme, e se os cistos se rompem, certo? Então, o tratamento é o albendazol. Lembrar que ela é a tênia do cão. A cisticercose, que é a doença causada pelas larvas da tênia solium. A infecção produz uma cisticercose no cérebro, causando convulsão, cefaleia e emese. E nos olhos, né? A doença ocorre pela injeção de ovos das fezes humanas. Então, ela é identificada pela tomografia computadorizada ou através de biópsia. O tratamento, albendazol ou cirurgia. Ateníase. Ateníase, a gente tem a tênia solium e a tênia sargital, né? A tênia sarginata é pela tênia dos bovinos. O parasita infectado, primeiramente, ele vai infectar o intestino. e não produz a cisticercose.
a maioria dos infectados é assintomático. A doença ela é transmitida pelas larvas de carne mal cozidas ou crua. O diagnóstico, aliás, é diagnosticada, né, pela presença de prosgiotes nas fezes. O tratamento é o niclosamina. E a tênia solium, que é a tênia do porco. Os intestinos são o local primário de infecção, onde o micro-organismo ele pode causar diarreia. Na maioria dessas infecções, porém, ela é assintomática. Tá? Vamos falar da miclosamida. Tá? A miclosamida é o principal fármaco para você tratar a teníase. O mecanismo ele age desacoplando a fosforilação oxidativa. Uso clínico. É uma das drogas de escolha para infecção causada por tênia. Previamente ao uso de niclosamida, administra-se um laxante, com o objetivo de expulsar os segmentos mortos da tênia. Não age sobre os ovos. Risco de cisticercose, tá? Bom, pessoal, por hoje é só a aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma ótima tarde.